Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Eu espero que estejam tendo uma ótima semana, um ótimo final de semana e estejam aproveitando bastante o descanso de vocês, né? Enfim, pessoal, espero que estejam todos bem e que estejam estudando, né? Estamos chegando aí na reta final, é verdade, vamos até janeiro, mas temos muita coisa ainda para ver, beleza? Gente, professor David aqui, mais uma aula de português, onde finalizaremos nosso assunto de regência verbal, que iniciamos na semana passada, já tivemos aí 2 aulas sobre o mesmo, um assunto muito interessante e que é um pouco, tem que tomar muito cuidado, né, com alguns verbos, especialmente com alguns verbos, que algumas pessoas erram, mas talvez por passarem despercebidos, né? E acham que não vai ter nenhuma diferença. Por exemplo, quando você usa o verbo aspirar e esquece de colocar a regência a, eu aspiro e eu aspiro a, tem grande diferença. Tá bom, pessoal? Então, é necessário que vocês tomem muito cuidado ao utilizarem esses verbos aí. Não apenas esses, mas outros que nós já mencionamos e mencionaremos aqui. Ok? Então, utilizaremos como base a nossa página 104, perdão, página 246 do nosso livro grosso, página 246, livro grosso português. Enquanto vocês abrem, permitam-me colocar o cabeçalho da escola. Ok, pessoal, vamos lá. Abriram aí. 246, livro grosso de português. Bem, gente, de antemão, vocês já estão cientes do que é a regência verbal, qual é a sua função, a que ela serve, qual a diferença ela faz, por que é importante aprendermos na... Pronto. Tudinho só para ficar bem bonitinho, né? Pronto, já descobrimos aí, né? Por que é importante aprendemos lá. Enfim, descobrimos todas as suas funções. A gente já sabe aí que a regência verbal são aqueles complementos que vêm após o verbo no intuito de mudar o seu significado. Ao errarmos a regência, poderemos mudar o significado do verbo. Então, isso tem que ter muito cuidado com isso aí. Eu vejo isso basicamente todos os dias. Se torna meio que um hábito linguístico. Um desses exemplos é o verbo chegar. O certo seria eu cheguei a. Mas a gente usa a preposição em, que de tão comum que já se tornou, acaba que as pessoas passam a utilizar da forma errada, achando que é a forma certa, e a forma correta eles acham que é a forma errada. O certo seria, gramaticalmente falando, seria eu cheguei ao supermercado. E não eu cheguei no supermercado. A gente sabe que esse no, né, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu cheguei no supermercado. A gente sabe que esse no é a junção do em mais o ou, né? A junção do em com o artigo definido masculino. Eu cheguei em o supermercado, que vira no supermercado. Mas o correto é ao supermercado. Então, hoje vamos analisar algumas dessas regências mais comuns que estão citadas aí no livro de vocês. Então, página 246, vamos lá.
Vamos aqui para a página 245. 245. Temos aí já alguns verbos. Temos aí o verbo... Não, vamos para 244. Vamos iniciar a 244. Porque temos aqui 3 páginas de exemplificações. Beleza. Vamos iniciar com a página 244. Regência de alguns verbos. Como você pode perceber, os verbos podem apresentar diferentes regências, considerando esse mecanismo gramatical. Podem ser, portanto, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos e intransitivos. É importante reconhecer a regência dos verbos porque ela nos ajuda na compreensão e produção de enunciados. Tendo em vista as regras da gramática normativa, listamos a seguir alguns verbos e analisamos suas relações de regência. Observe. Então, eu vou dar um minuto para vocês observarem esses verbos aí, tá bom? E vamos trabalhar o significado deles, tá bom? Ok, pessoal? Vamos lá, então. Temos o primeiro verbo, o verbo abraçar. Significado envolver com os braços. Ele é um verbo transitivo indireto, quando pronominal. Usam-se as preposições a, com, contra, em. Abraçou-se com os colegas. Eles se abraçaram ao professor. Lá, o verbo abraçar pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Bom, é importante que vocês decorem essas classificações, tá bom, pessoal? É muito importante. Isso aí é a transitividade verbal, a gente já aprendeu sobre isso. Transitivo direto é o verbo que precisa do complemento do objeto. Transitivo indireto também precisa do complemento do objeto, porém, esse complemento ele vem com a preposição. Então, temos aí o verbo abraçar com transitivo direto e transitivo indireto, tá bom? Quando ele é transitivo indireto, ele vem seguido da preposição a, tá bom? Ele pode vir com a preposição a, com, contra, em. O significado não muda em si, tá? Você dizer aí, ele abraçou o professor, é a mesma coisa que dizer, ele se abraçou com o professor, tá? Não muda muita coisa, como vocês estão percebendo aí, tá? Não muda muita coisa. Então, o significado é o mesmo, é apenas uma questão de estilo. Acho que esse segundo, ele se abraçou com o professor, dá a entender que o abraço foi recíproco, na minha opinião. Mas eu acho que, gramaticalmente falando, tenho certeza que não muda nada. Mas o uso que as pessoas fazem hoje é esse, né? Se a pessoa usa na forma pronominal, significa que talvez o abraço foi recíproco. Então, vamos lá. Agora o verbo agradar. Temos aí o verbo agradar, transitivo direto, intransitivo e transitivo indireto. Bom, nesse caso, pessoal, o verbo agradar com o transitivo agradar, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e pode ser intransitivo. Nesse caso aí, sentido contentar, acariciar, fazer carinhos. Transitivo direto, gosto de agradar minha namorada. Os pais sempre agradavam os filhos. Tá? Significado agora do verbo intransitivo, causar agrado ou prazer, ser agradável, parecer bem. Então,
Basicamente, transitivo e intransitivo, eles significam a mesma coisa. Nesse caso, o verbo agradar. Tá? A diferença é que o transitivo direto, você tem que usar um objeto. Quem você agradou? Eu agradei Júlia, eu agradei Marcos, eu agradei minha família, eu agradei, enfim. Já se for intransitivo, a gente sabe que verbos intransitivos não levam nenhum objeto. Consequentemente, o verbo ele não vai vir com nenhum objeto. Por exemplo, a prova agradou, o teste agradou, a casa agradou, ou seja, no sentido de dar resultados bons ou de parecer bom, tá bom? E com significado transitivo indireto, não muda muita coisa, tá? Não muda, é o mesmo significado de dizer agradou. A gente tem 3 exemplos, né? A aula não agradou aos alunos e o show não agradou ao público. É a mesma coisa que você dizer o show não agradou o público e a aula não agradou os alunos. A diferença que eu posso perceber entre o transitivo direto e indireto para o verbo agradar é que eu acho que o transitivo direto ele dá um sentido mais literal, tá bom? Quando você de fato agrada a pessoa com alguma coisa talvez física, tá bom? Por exemplo, eu agradei minha namorada com uma noite romântica. Já o verbo transitivo indireto é mais quando você diz que, quando num sentido figurado, tá? Quando aquilo ali talvez não atendeu às suas expectativas, tá? Por exemplo, a prova não agradou a mim, o show não agradou ao público. Então, nesse caso, é como se não atendesse às expectativas, tá bom? Então, o verbo agradar, transitivo direto, significa fazer algo bom para alguém. Já o verbo agradar, transitivo direto, significa atender às expectativas de alguém ou algo. Então, se você dizer aí que o show não agradou, possivelmente ele não atendeu suas expectativas. Não agradou ao povo, tá? Se vir com a preposiçãozinha a, né, agradou ao povo, então ele significa não atendeu às expectativas do povo. E intransitivo ele significa a mesma coisa que fazer, acho que também posso dizer que ele significa também atender às expectativas, tá? A casa agradou bastante, ou seja, a casa atendeu às expectativas que tínhamos com ela, com a sua construção, tá bom? Então tá vendo aí, pessoal, como pode mudar o significado da palavra se a gente trocar o elemento, se a gente trocar a preposição, a regência. É muito importante, pessoal, que a gente saibamos usar a regência correta, porque isso pode afetar diretamente o significado do verbo e no que o que a gente quer, na verdade, expressar. Agora temos o verbo aspirar, tá bom? O verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Deixa eu colocar aqui. O verbo aspirar pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Como transitivo direto, ele significa puxar o ar, né, de algo. Por exemplo, eu aspirei o perfume dela, eu aspirei aquele cheiro horrível, enfim, significa sugar com as narinas, né? Quando você usa ele de forma indireta, ou seja, com a regência com a, eu aspirei a, significa eu como é que eu posso dizer? Eu tive uma ambição, acho que a ambição seria muito forte. O verbo ambicionar seria muito forte. Posso dizer assim, eu desejei, eu corri atrás, eu queria, né? Eu aspirava à vaga de professor, eu aspirava à vaga de professor, eu aspirava ao cargo de professor. Então, nesse caso aí, eu queria, eu desejava, né? Eu tinha a ambição de ter aquele cargo. Então, tem uma diferença bem grande. Se você diz, ó, tem gente que confunde, que usa ele de forma errada. Tem gente que quer dizer, gente que desejar, né? De querer obter algo e acaba esquecendo a preposição a regência, né, dele, e esquece. Aí acaba escrevendo isso aqui, ó, ou falando, eu aspirei o cargo. Isso significa que você
respirou o cargo, aspirou com as suas narinas. O que não faz sentido nenhum, né? A menos que você pegue um cargo e fique cheirando. Que exemplo, né? Mas eu aspirei o cargo, né? Enfim, está errado. Eu aspirei ao cargo. E tem gente que quer de fato usar o verbo aspirar, que é respirar com as narinas. Eu já tenho um nariz grande, né? Já ajudaria bastante, né? Tem gente que pega esse verbo e acaba colocando a regência a. Eu aspirei ao perfume dela. Está errado, pessoal. Aspirar a significa que você desejava o perfume dela e não que você respirou, ou seja, sentiu, fungou, né? A gente usa o verbo fungar o perfume dela. Significa que você desejava ter o perfume dela. Eu aspirei ao perfume dela, tá bom? Então, aspirar aí como transitivo direto, ele significa atrair, puxar o ar para os pulmões, cheirar, sorver. E transitivo indireto com a regência a, preposição a, desejar, almejar, ambicionar, ela aspira a um futuro melhor, eu aspirava a ser promovido, beleza? Então, cuidado aí com esse verbo, beleza? Deixa eu até colocar o significado dele aqui. Fungar, um cheiro, almejar, desejar algo. Pronto, vamos para o próximo agora. O próximo verbo é o verbo assistir. A gente já viu esse verbo, né? O verbo assistir. Ele pode ser transitivo direto e também pode ser transitivo indireto, tá bom? Como transitivo direto, a gente já viu tanto esse verbo, né, gente? Eu acho que você não precisou nem olhar mais no livro, né? Transitivo direto, gente, ele significa ajudar. Ou seja, quando ele vem sem complemento, sem preposição, ele tem um significado de ajudar. Por exemplo, eu assisti o enfermo. Ou seja, eu ajudei o enfermo. Eu ajudei. Muita gente usa eu assisti TV. Significa que você ajudou a TV. E não que você estava assistindo a TV. Certo? Então, transitivo direto ele significa ajudar, auxiliar. Transitivo indireto ele tem dois significados, pessoal. Ele pode vir com a regência a e com a regência em. Deixa eu colocar aqui a e em. Com a regência a, ele significa observar, né? Que é o famoso significado de assistir mais comum. Por exemplo, eu assisti ao programa de TV. Tá vendo aqui, ó? Ao. Eu assisti ao programa de TV. Então, a gente tem aqui a regência a e o artigo definido o. Uma coisa que eu percebo, pessoal, que vocês têm dúvida para distinguir, eu acho que vocês já chegaram a pensar nisso. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso. Professor, tudo bem, eu entendi essa questão de regência, entendi que alguns verbos requerem essa regência a regência em, enfim, eu aprendi sobre essa questão da regência. Só que eu estou com dúvida, deixa eu colocar aqui, eu estou com dúvida quanto à preposição a. Por exemplo, eu fui à escola, eu assisto a. Professor, como é que eu vou diferenciar o a de preposição? Esse azinho aqui, que é uma preposição. Como é que eu vou diferenciar o a de preposição com o a de artigo definido feminino? Por exemplo, a menina, a escola, entendeu? Como é que eu vou diferenciar? Por exemplo, se eu quiser dizer eu fui a escola, como é que vai ficar, professor? Como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber? Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, eu assisti a menina. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que ela assistiu, ela observou a menina? Ou isso quer dizer que ela ajudou a menina? Como é que eu vou diferenciar esses dois A's aqui, professor? Cadê? Cadê o negócio? Pronto. Como é que eu vou diferenciar esses dois A's aqui, professor? O A de preposição e o A de artigo.
tá? Que é aquele a menina, a escola, entendeu? Como é que eu vou diferenciar? Simples, pessoal. Se tiverem dois as na oração juntos, por exemplo, se você quiser usar o verbo assistirá, tá? No significado de observar. E a menina, eu assisti a menina. Você não vai precisar repetir. Você vai utilizar a crase, a menina, entendeu? Então, todas as vezes que tiver esse azinho com um acento para o lado, que chamamos de crase, significa que temos a junção de dois as da preposição a com o artigo definido feminino a, tá bom? Isso também é possível com a preposição para com o artigo definido feminino a. Então, se você tiver aí, por exemplo, para a, eu fui para a praia. Vamos usar esse exemplo aqui. Eu fui para a praia. Para não ficar esse tudo, né? Esse grandão, aí você pode também transformar em crase. Então, você pega o a e pega o para e transforma em a. Eu fui à praia. Entendeu, pessoal? Então, todas as vezes que tiver esse dois, a crase aqui significa que tem dois as embutidos dentro desse a aqui. Tá bom? Para você não ficar repetindo. Eu assisti a menina. Ia ficar bem esquisito, né? Eu assisti a menina. Ia ficar certamente esquisito. Então, por isso é que existem a crase, tá bom? E a crase, junto com esse assunto de regência verbal, é muito, eu posso dizer assim, pertinente, tá? Porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo. A maioria dos verbos que solicitam, que requerem a crase, elas vão acabar com a, elas vão solicitar a preposição a, tá bom? Que é o mesmo som da preposição a, beleza? Então, muita gente confunde, não sabe quando é um artigo ou quando é uma preposição. E o português tem dessas coisas, né, gente? A gente tem palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, né? A gente chama de homônimos perfeitos. São palavras que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas que têm significados diferentes, que têm classes gramaticais diferentes. É o caso aí do a. O a pode ser tanto uma preposição, tá? E pode ser tanto um quanto um artigo definido feminino. Então, toma muito cuidado com isso aí. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar uns exemplos para vocês. Ó, aqui, ó, temos um exemplo de crase. Atender às expectativas. Então, para não ficar esses dois as, a gente junta. A casa, artigo definido. Eu assisti, artigo definido o e preposição a. Aqui eu assisti ao programa, mas digamos que fosse, eu assisti a série, pronto, que requeriria o pronome, o artigo definido feminino, a série. Então ficaria eu assisti a série de TV. Só que como é programa, então o programa é masculino, ele vai requerer o artigo definido masculino, que é o. Então eu assisti ao programa de TV. Então não tem necessidade de usar a crase. Beleza, pessoal? Acho que vocês conseguiram entender. Caso não tenham entendido, vocês podem mandar lá no Class App que eu vou ajudar vocês vou dar uma outra explicação para vocês, beleza? Então vamos continuar aqui. Então o verbo assistir com transitivo direto, ou seja, sem preposição, ele significa ajudar e auxiliar. Como transitivo indireto, com a preposição a, ele significa observar. Eu assisti ao programa de TV. E com a preposição em, como vocês estão vendo aqui, em, ele significa residir, morar. Por exemplo, eu assisto em Olinda, ou seja, eu moro em Olinda. Olha a diferença, deixa eu separar aqui, olha a diferença entre esses dois aqui. Ó. Olha a diferença aqui, ó, de eu assisto a e eu assisto em. Em dá a entender morar e a dá a entender de observar. Se você trocar, ó, eu assisto no programa de TV, significa que você mora no programa de TV. E eu assisto a Olinda, significa que você observa Olinda, tá? Mas nesse caso aqui, eu moro em Olinda e eu assisto ao programa de TV, beleza? Eu assisto ao programa de TV e eu assisto em Olinda. Ok, pessoal? Então, agora na página 246, só para a gente finalizar, temos aí mais dois verbos.
Temos o verbo chegar, o verbo esquecer, 3, e obedecer e desobedecer, tá? Temos aqui o verbo chegar, que eu falei para vocês que é usado de forma errada, tá? Chegar, ele só pode ser usado de duas formas, de forma intransitiva, intransitivo e transitivo indireto, ou seja, sem objeto e com objeto, mas com auxílio da preposição. Então, intransitivo é, por exemplo, eu cheguei, pronto. Eu cheguei, já é um verbo, tá? Já tem o seu significado, não precisa de complemento. Eu cheguei, ela chegou às 7, entendeu? Intransitivo. Já como transitivo indireto, muitas pessoas pensam que nós deveríamos usar a preposição em, mas o correto é usar a preposição a, ou seja, eu cheguei ao supermercado e não eu cheguei no supermercado. Está errado, tá? É ao supermercado, beleza? Então toma cuidado com isso aí também, beleza? Transitivo indireto, ele leva a preposição a. A gente tem aí, a mamãe chegamos ao supermercado, cheguei ao Rio no sábado. Então aí temos até uma nota explicativa, na página 246. Segundo os gramáticos mais tradicionais, com esse sentido, o verbo chegar não admite a preposição em, chegar em algum lugar, mas seu uso é cada vez mais comum, tanto na fala quanto na escrita. Segundo esses gramáticos, a preposição em só pode ser usada diante da palavra casa, chegar em casa. É a única possibilidade de você usar o chegar junto com a preposição em, é se for chegar em casa. Fora isso, não pode mais. Beleza? Então, para finalizarmos aqui, temos o verbo esquecer. Temos o verbo esquecer. Significa deixar sair da memória, trazer a lembrança, evocar. Esquecer de lembrar, né? Esquecer de lembrar. Esquecer, tanto esquecer quanto lembrar, eles são verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Tá bom? Paulo se esqueceu de fechar a porta, lembrou tudo detalhadamente. Lembro-me de... Ok, então o verbo chegar, perdão, deixa eu apagar aqui, o verbo esquecer, lembrar, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Na forma transitiva direta, ele não leva o pronome, a forma pronominal. Por exemplo, eu me lembro tudo. Não. Se for na forma do pronome pronominal, a gente tem que usar a preposição de. Por exemplo, eu me lembro de tudo. Tá? Então tem que vir com o de. Tá vendo? Eu me lembro de tudo. Mas também pode vir de forma direta. Eu lembro tudo. Beleza? Não tem diferença nenhuma. Você escolhe, mas se for usar na forma pronominal, junto com o me, tem que usar o de. Beleza? Eu lembro tudo, não, eu lembro de tudo. Está errado, é só se for usada dessa forma, beleza? Só se for usada da forma pronominal. Ok? E o verbo esquecer, que tem o mesmo significado, né? Eu me esqueço de tudo. Eu esqueço tudo. Eu esqueci as chaves. E eu me esqueço de tudo. Então, eles têm essas duas possibilidades, tá? Se for de forma transitiva indireta, ele tem que vir com a preposição de. Beleza? Ok, pessoal. Muito bem. Então, finalizamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre a regência verbal. Iríamos fazer algumas atividades hoje, porém não tivemos tempo. Então, deixarei para a próxima aula. Próxima aula faremos apenas atividades. Então, decorem esses verbos aí, entre outros que tem a regência muito utilizada e muito confundida também, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar no Class App, sabem que eu estou à disposição para qualquer coisa que precisarem, tá bom? Vejam que é um assunto muito importante, tanto para provas, vestibulares, quanto para a vida em si de vocês, né? O desenvolvimento do português de vocês, tá? Então, foquem nessas regras aí, elas são importantes para o português de vocês, tá bom, gente?
Então, vou deixar aqui 30 segundinhos para vocês copiarem e em seguida estarei finalizando a aula, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.